Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas não chega a um consenso sobre a escalada da tensão no Oriente Médio. O grupo se reuniu ontem em Nova York em caráter de urgência a pedido de Israel, após os ataques do Irã. No último sábado, o governo de Teherã lançou mais de 300 mísseis e drones contra o território israelense. No entanto, 99% deles foram interceptados pelos sistemas de defesa de Israel e países parceiros. Segundo o governo iraniano, a ofensiva foi uma retaliação à morte de 7 agentes militares do país em um bombardeio de Israel a uma embaixada na Síria. O Irã afirma que a operação militar foi finalizada, mas uma resposta israelense pode gerar uma tréplica ainda maior. O secretário-geral da ONU pediu máxima contenção depois da crise instalada no Oriente Médio. Antônio Guterres destacou que atos de represália envolvendo o uso da força são proibidos pelo direito internacional e declarou que a população da região enfrenta o perigo real de um conflito devastador em grande escala. A gente vai acompanhar mais detalhes diretamente de Nova York agora com Eduardo Barão. Fala, Barão. Não houve acordo na reunião marcada de emergência neste domingo no Conselho de Segurança da ONU aqui em Nova York. Os chanceleres de Israel e também do Irã trocaram acusações durante o encontro e nenhum documento ou resolução foi aprovado. Ainda no sábado, o presidente americano Joe Biden, que retornou mais cedo da folga à Casa Branca, telefonou para o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e disse que não vai, neste momento, apoiar nenhuma contraofensiva por parte de Israel. A preocupação por aqui é justamente essa. Qual medida o governo israelense vai fazer depois do ataque do Irã do último sábado? E aí, uma das grandes preocupações agora, evidentemente, é se haverá resposta de Israel e como será essa reação. Detalhes com Felipe Killing. Existe agora um grande esforço diplomático para que a situação no Oriente Médio não fique ainda pior e não fuja de controle. Diversos líderes mundiais já se pronunciaram, mas vale destacar que europeus e americanos têm lado nessa história, estão do lado de Israel. Só que o Irã também tem seus aliados, Rússia e China. Inclusive, na reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU, que acabou sem nenhum pronunciamento, Moscou e Pequim não condenaram o Irã e afirmaram que o governo de Teherã apenas respondeu ao ataque à embaixada do país que aconteceu no começo do mês em Damasco, na Síria. Uma grande preocupação é como Israel vai reagir. Se vai retaliar enviando mísseis e drones, um ataque direto a partir do seu próprio território ao governo iraniano, ou se vai deixar as coisas como estão. Esse é um pedido de britânicos e americanos para que Israel não faça mais nada, afirmando que o país saiu vitorioso, já que não houve nenhum dano estrutural de grande proporção, apenas uma base militar foi danificada, mas continua operando, e o saldo foi de apenas um ferido, uma criança beduína. A gente está falando aí de duas potências militares e ninguém tem o interesse de um confronto direto, que vai afetar não só o Oriente Médio, mas todo o planeta. Por aqui, o Itamaraty não condenou os ataques do Irã e disse que está monitorando a situação no Oriente Médio. A FAB também se colocou à disposição caso seja necessária a retirada de brasileiros da região. Temos mais informações de Brasília com André Viana. O Palácio do Itamaraty afirmou que acompanha com grave preocupação a situação do envio de drones e mísseis do Irã em direção a Israel, deixando em alerta países vizinhos como Jordânia e Síria. Dessa forma, o corpo diplomático brasileiro pediu à comunidade internacional para que mobilize esforços no sentido de evitar uma escalada. Em meio às tensões, o governo brasileiro emitiu, também, uma recomendação para que não sejam realizadas viagens não essenciais à região do Oriente Médio e que os brasileiros que já estejam naqueles países sigam as orientações divulgadas nos sites eletrônicos e mídias sociais das embaixadas brasileiras. A Força Aérea Brasileira também se posicionou, destacando que está de prontidão para realizar eventuais missões de resgate de brasileiros na região. Apesar disso, a FAB ressalta que, mesmo com permanente preparação, precisa ser acionada pelas autoridades competentes, não somente em relação a missões específicas, mas a quaisquer necessidade. No ano passado, quando começou o conflito entre o governo de Israel com o grupo islâmico Hamas, cerca de 1.000 brasileiros foram transportados de volta para o país. Em entrevista à Band News TV, o embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonchini, se mostrou desapontado com o fato de o governo brasileiro não ter condenado o ataque do Irã contra Israel.
Esse ataque foi um ataque sem precedente. É um ataque direto de um país, de um território para outro território. Então, isso é uma coisa sem precedente e nós esperamos que o governo brasileiro vai condenar este tipo de ataque terrorista. E não aconteceu. Então, acho que uma coisa que para nós faltou esta condenação. Deixa eu corrigir aqui a pronúncia. Na verdade, Daniel Zonshine. A gente sempre teve, né, essa dúvida, chamava de Zonshine, e ele próprio confirmou que a pronúncia é Zonshine. Então, Daniel Zonshine disse acreditar ainda que não haverá necessidade de retirada de brasileiros do país. Nós sabemos, por enquanto, um pedido, um movimento, uma ação sobre este tipo de evacuação ou repatriação dos brasileiros daqui para Israel, para lá. Estou agora em Israel, saí para férias e esta noite fiquei lá esperando e preocupando com todo o povo israelense para o que acontece. Então, espero que não vamos chegar para uma escalação que vai ser necessita a repatriação, a evacuação de israelenses ou de brasileiros daqui de Israel para fora. De acordo com o porta-voz do Exército de Israel, Major Rafael Rosenstein, que conversou aqui com a Band News FM, as forças de defesa e seus parceiros internacionais estão prontos caso haja qualquer nova ação contra o país. O Irã, ele atua desde o começo dessa guerra, financiando, treinando e proporcionando armamento aos grupos terroristas. São mais de 300 foguetes, mísseis que foram lançados do Irã em direção ao território israelense. O Irã é o maior estado terrorista do mundo, é o maior patrocinador do terrorista no mundo. A sua rede de terror não ameaça apenas o povo de Israel, Gaza, Líbano e Síria. O regime do Irã alimenta também a guerra na Ucrânia. O regime do Irã alimenta todos os grupos terroristas no mundo. É uma ameaça ao mundo todo. Isso não foi um ato de legítima defesa, isso foi um ato de ameaça ao território israelense. E, como eu disse, não só ao território israelense, como ao mundo todo. E por isso que uma coligação defensiva de parceiros internacionais operou em conjunto face a esse ataque, conseguindo interceptar 99% dos mísseis lançados pelo Irã. A brasileira Vitória França nos contou que a população de Israel foi avisada com antecedência sobre os ataques. Ela mora numa cidade pertinho de Tel Aviv. Nós já estávamos aguardando por esse ataque há alguns dias. As diretrizes do governo foi que nos preparássemos com alimentação, com água e tudo que fosse necessário para deixar preparado nos bunkers, porque poderíamos ficar muitas horas lá, caso não tivesse ocorrido a defesa correta.